Nós somos a professora, eu sou a Josiane Rodrigues, e a professora entrevistada é a professora Sônia Fux Camargo. Nós somos pedagogas, trabalhamos na mesma escola, trabalhamos na sala de AEE. Nós somos da cidade de Sinop, do Mato Grosso. Eu sou uma pessoa parda, baixa, de cabelos castanhos escuros, que agora estão amarrados, e de olhos castanho escuro. Professora Sônia vai fazer a sua autodescrição. Eu sou professora, então, do AEE, já colega falado ali, colega da professora Josiane, meu nome é Sônia, e trabalho na sala de AEE, a convite da professora Josiane, que gentilmente me ofereceu essa oportunidade de aprender sobre a educação inclusiva. E eu sou uma pessoa branca, cabelos cacheados e curtos. Eu estou usando um brinco de flor azul e uma camiseta escura, um cinza, grafite. Eu uso óculos e estou no ambiente da minha casa, usando uma iluminação para ajudar a melhorar o ambiente. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a linguagem, mas a linguagem numa função comunicativa. E também essa linguagem como pertencimento da cultura e de uma própria subjetividade dessa linguagem, a partir do texto e das reflexões sobre Vygotsky. Vou fazer algumas perguntas para a professora Sônia e ela vai responder para a gente e a gente vai dialogando sobre isso. Então, nós fizemos um recorte nos pensamentos de Vygotsky a partir da leitura que foi sugerido. Então, vamos fazer ali as perguntas. O que é o materialismo dialético de Vygotsky? Professora Sônia, seria um método? Então, um método é um método, mas também é uma teoria, um complexo conceitual que nos permite pensar um objeto e a teoria, e nos permite pensar um método. Para Althusser, que é um teórico que fala sobre essa questão, no materialismo dialético pode-se considerar esquematicamente que o que representa o aspecto materialismo é o que representa o aspecto dialética. Certo. E como nós podemos pensar nessa relação entre Vygotsky fala bastante da relação social, sobre o social. Como a gente pode pensar nessa relação entre natureza e cultura a partir de Vygotsky? Bom, ele faz assim um momento de ruptura, onde o homem passa a transformar a natureza pelo trabalho e dá ao homem o domínio e da própria produção. Pela sua ação humana, né? Ele interage com a natureza. Certo. Diferente de Piaget, nós sabemos que algumas coisas eles divergem. Vygotsky pensar no desenvolvimento, não no sentido da socialização, mas no sentido da conversão das relações sociais em funções mentais, que daí ele vai chamar de funções mentais, vários outros termos que ele vai utilizar, mas vamos chamar de funções mentais. A Vygotsky, o que interessava pensar sobre isso? Como que ele pensava sobre isso? Assim, de uma maneira bem resumida, ele interessava ele pensar como um meio social que age na criança para criar nela as funções superiores de origem da natureza social, não da natureza propriamente dita biológica, biologia, bioma, mas
a natureza do convívio social, os conhecimentos que essa criança tem, como eles afetam a mente dela para criar essa questão dos pensamentos superiores. Sim, e trazendo ali para a nossa realidade, na educação especial na sala de AE. Como que a gente podia pensar, professora? Como nós poderíamos pensar nesse social que age nas funções, superiores? Estou aqui tentando fazer uma reflexão aqui, vamos gravar? Sim. Para a gente trazer para a nossa realidade, então, um exemplo de como que essas relações sociais, elas vão acabar interferindo nas funções mentais, ou elas, de certa forma, vão formando essas funções mentais ou funções superiores. Então, sobre isso, eu acho que um exemplo simples seria, como uma criança aprende a interagir, com a mãe enquanto conversa ou com qualquer pessoa na sua casa, quando ela começa a interagir com os animais da casa, por exemplo, o cachorro. A mãe fala: "Ó, uau, uau". A criança passa a identificar que o animal é aquele que faz uau, uau. Ela passa até a emitir o som, vai desenvolvendo essa linguagem, essa comunicação. Pode até trocar um olhar com a mãe, com os familiares, manifestando ali uma relação comunicativa. E, com o passar do tempo, essa criança vai aprendendo que o uau-uau é o cachorro, ela vai ouvindo que é o cachorro. Então, nas funções superiores, ela vai, acumulando um conhecimento social e de natureza social, vai evoluindo para o cachorro faz uau-uau. Então ela vai, criando, uma função superior com um pouco mais de sofisticação, ou seja, passando Sim, do conteúdo ali, a questão acontece a dialética, né, a transformação do conhecimento prévio num conhecimento, abstrato. científico, porque ela passa a utilizar o nome Uhum. cachorro, o cachorro fa e ela inclusive ela diz: "O cachorro Sim, faz uau-uau". E depois, esse conhecimento na escola vai ser mediado pelo professor, no momento da seriação e da classificação dos animais, como sim. mamíferos, o tipo de animais. Seria o que nós estamos no curso falando sobre a mediação do professor, como ele faz essa transformação do conteúdo comunicativo e linguístico, que vem da cultura, da família, da linguagem, e transformando em conhecimento científico. Sim, também é um conhecimento que do concreto vai para o abstrato. Né, em Exato. alguns momentos do curso a gente tem essa parte de abstração, muito bom esse seu exemplo, a sua explicação. Uhum. Ficou bem mais, mais prático para a gente entender, né. E a cultura? Para Vygotsky, o que é cultura? A gente sabe que, ele também vem de outros conceitos, ele pega os conceitos de Marx, Engels, então, mas assim, ali na teoria dele, o que é cultura para Vygotsky? É, é, assim, os escritos dele, é um produto que, ao mesmo tempo, dá vida social e dá atividade social do homem. Seria mais o conceito do que ele quer dizer para nós, que é o produto, né? Sim, sim. E é interessante quando você fala do exemplo do cachorro, que o cultural e o social, ali no artigo, que foi sugerido pra gente, hã hã, traz que o cultural sempre vai ser social, mas o social nem sempre é cultural. Porque, por exemplo, ele está aqui aprendendo a palavra cachorro, em outra cidade, em outro país, ele estaria aprendendo outra palavra. E a gente sabe que a construção das palavras passa pelo cultural e social. Mais uma Sim. pergunta, então, para a gente finalizar. O que se pode falar, sobre a mediação semiótica? Sobre a mediação semiótica. Essa aí é um pouquinho mais complexa, exige um pouquinho mais, mas a gente vai tentar, assim, de uma maneira simples, e objetiva, né, que a história, humana, ela é uma dupla e simultânea transformação, assim como diz Marx, da natureza e do homem. Uma não ocorre sem a outra e, ora, isto é possível porque na atividade humana opera uma dupla mediação, a técnica e a semiótica. Se a mediação técnica permite ao homem transformar, dar uma nova forma à natureza da qual ele é parte integrante, é a mediação semiótica que lhe permite conferir essa forma nova uma significação. Eu gostaria só de falar sobre o textinho da Débora, da Inês, que nós também tivemos no nosso acervo,
que ela fala a respeito da ela traz ali Vygotsky, que fala da defectologia, né. Então, nós estamos com uma assim, é atual, que nós falamos da potencialidade da criança, da educação inclusiva. Que ela tem a questão da deficiência, aquela falta, aquilo que ela não consegue fazer, mas ela traz essa visão dupla, que a criança, na sua humanidade, ela tem outras potencialidades que podem ser aproveitadas para suprir, ou a palavra seria compensar aquilo que ela não tem, utilizando aquilo que ela é capaz de fazer. Como, por exemplo, as crianças que têm aquela questão da paralisia, que não tem a mobilidade nos membros superiores e inferiores. Hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda com aplicativos que podem captar a movimentação do olho, aplicativos que podem, com uma piscada, a criança pode se comunicar com alguém através do aplicativo e escolher o que ela quer na tela, e também conseguir se comunicar e demonstrar o que ela é capaz de compreender. Porque até um tempo, as crianças com essa paralisia não tinham outra maneira de se comunicar. E a tecnologia nos proporcionou isso. E essa é a questão da comunicação e da linguagem. E com essa possibilidade, a criança da inclusão também é capaz de se desenvolver tanto quanto qualquer outra criança. E é isso. E eu agradeço, professora Josiane, e espero que seja esclarecedor para todos. Passo a palavra para você. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professora Sônia. Então, só para a gente finalizar nosso bate-papo, primeira conversa, a professora Sônia fez uma menção bem legal agora sobre o outro artigo, né, que nós trouxemos ali na base da entrevista, e o primeiro artigo que a gente comentou foi Social e Cultural na obra de Vygotsky, de Angel Pino Sirgado. Então, a maioria dos termos e dos termos que nós buscamos foi a partir desse texto. A gente pode perceber, então, que o social e o cultural, eles estão muito imbricados ali para a gente ter um desenvolvimento da criança pleno. Esse social e esse cultural é muito falado em Vygotsky, porque ele fez um marco, né? Ele acreditou que, diferente de Piaget, que acreditava no desenvolvimento da criança, que tinha as fases, não que um desmereça o outro, não existe essa de desmerecer, mas é óticas diferentes. Vygotsky valorizava muito o social e a cultura para que a criança formasse o seu arcabouço intelectual, digamos assim, com minhas palavras. Então, obrigado, professora Sônia, foi legal o nosso bate-papo, e é Muito isso aí, obrigada. esse nosso trabalho para o curso de aperfeiçoamento do MEC. Obrigada, então. Até mais.